Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Bom dia, a graça e a paz, amada igreja. Nós estamos aqui mais uma vez para adorar o Senhor, para louvar o nosso Deus. Passamos agora por uma semana de oração pela nossa nação, entregando nas mãos do Senhor, consagrando ao Senhor a nossa nação, os nossos líderes, que Deus possa continuar nos abençoando, nos guardando e nos protegendo. Nesse momento, eu vou convidar uma família para um momento de oração e vamos agora orar em nome de Jesus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Senhor, Tu és soberano, Pai. Tu és santo, santo, santo. E toda a terra está cheia da Tua glória. Nesse momento, Senhor, nós pedimos que o Senhor olhe por todos nós. Olhe, Senhor, com Teu olhar de misericórdia por aqueles que sofrem neste momento. Olha, Senhor, com um olhar de compaixão por todos que estão necessitando das Tuas mãos poderosas nesse exato momento, Senhor. Pai amado, vai ao encontro de cada necessidade, suprindo, abençoando. Pai querido, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nada escapa do controle das Tuas mãos. E é por isso que nós Te adoramos aqui como igreja do Senhor. Amém. Igreja que crê, que confia, que deposita a sua fé e a sua esperança no Deus vivo, no Deus que tudo pode, no Deus que nos abençoa, que acampa os Teus anjos ao nosso redor e nos livra de todo mal. Amém. Senhor, alcança as famílias, alcança cada lar, alcança, Senhor, neste momento todos aqueles que estão com o coração quebrantado e contrito, que estão buscando a Tua presença. Ó Pai, nós entendemos que o Senhor é soberano e nós desejamos compreender e obedecer a Tua vontade. Louvado e exaltado seja sempre o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amados, vamos agora, nesse momento, adorar, louvar o Senhor. E agora eu trago um versículo de louvor e adoração ao Senhor. No Salmo 117 diz: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai-o ao Senhor. Vamos louvar o Senhor, famílias, onde quer que vocês estejam, vamos louvar ao nosso Deus. Glória a Deus, amados, boa noite, graça e paz. Queridos, nós vamos nesta hora louvar ao Senhor, nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória, de todo louvor. Eu queria deixar, meu irmão, uma meditação no Salmo 40 para a sua e para a minha vida. A Bíblia diz que esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Que neste momento nós possamos de fato confiar no Senhor e ter esperança nele. Não só esperança, mas levar a nossa esperança para outras pessoas, para que elas também possam ter conforto, assim como nós, como igreja, estamos
tendo neste momento. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar. No meu coração, às vezes como um turbilhão, me apaga e joga no chão toda a esperança que restou então. Me volta e me sinto só, havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer ver. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, Entrega. espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão. E no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. É de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amanda, minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai está cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza amor de ninguém. Sossega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanha atrás, e astúcias infernais. Iguais não há na terra,
mas nosso Deus socorro traz. E somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, descendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Glória a Deus! Aleluia! Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará. Com armas de defesa, temos que perder famílias bem escolher, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Louve a Ele! Ele é digno de louvor! Castelo forte é o nosso Deus. 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 Glória a Deus! Amém. Glória a Deus. Vamos agora, nesse momento, meditar na palavra do Senhor. Hoje, nós vamos aprender da palavra do Senhor, nós vamos meditar no capítulo 8 do livro de Mateus, nos versículos de 23 a 27. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhes obedecem? Nesse trecho, meus irmãos, nós presenciamos aqui uma tempestade no mar da Galileia, que acometeu ali Jesus e os seus discípulos. Só que antes da gente meditar sobre ele, eu queria conversar e dividir com os irmãos como que é o contexto deste momento aqui. Eu queria ir lá no início do livro de Mateus. Veja que no capítulo 1, nós estamos vendo a genealogia de Jesus. No capítulo 2, nós identificamos aqui o nascimento de Jesus. Capítulo 1, a genealogia, no finalzinho dele, já inicia falando do nascimento de Jesus. O capítulo 3, se nós verificarmos, já é
João Batista preparando o caminho para a vinda de Jesus. E a partir de agora, eu queria chamar a atenção dos capítulos 5, 6 e 7. O capítulo 5 inicia-se o conhecido Sermão da Montanha. Esse Sermão da Montanha, ele se estende do capítulo 5, no 6 e no 7. A partir disso, vem o versículo 8. Eu queria destacar no versículo 33 do capítulo 6, algo que é primordial para as nossas vidas, que diz o seguinte, capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O capítulo 6, em especial esse versículo, destaca a nossa prioridade. A nossa prioridade é buscar o reino de Deus. Mas agora, partindo para o capítulo 8, e nos mantendo aqui entre o 5 e o 8, eu queria destacar algo que me chamou a atenção na didática de Jesus no ensino aos seus discípulos e aos seus seguidores. Identificamos que no capítulo 1 tem a genealogia, o 2, final do 1 e o 2, o nascimento de Jesus, o 3, a preparação desse caminho por João Batista, né? E ali entre o 5 e o 7, nós temos uma primeira parte da didática de Jesus. Eu queria aqui agora passar de uma forma bem objetiva, chamando a atenção a partir do capítulo 5, e eu vou aqui falar sobre quantas vezes aparece a palavra ensina, somente nos títulos de cada versículo. No versículo 17 do capítulo 5, diz: Jesus ensina sobre a lei. No capítulo 21, o título diz: Jesus ensina sobre a ira. No versículo 27 desse mesmo capítulo, diz: Jesus ensina sobre a luxúria. 31, Jesus ensina sobre o divórcio. 33, Jesus ensina sobre os juramentos. 43, Jesus ensina a amar o inimigo. E continua, capítulo 6, Jesus ensina a ajudar o necessitado. Capítulo 6, versículo 5, Jesus ensina sobre a oração. E assim vai no 16, Jesus ensina sobre o jejum. 19, Jesus ensina sobre o dinheiro. 25, Jesus ensina sobre a ansiedade. O 7 já inicia também falando sobre o ensinamento de Jesus ensina sobre julgar o próximo. E continua no versículo 7, Jesus ensina sobre pedir, buscar e bater. No 13, Jesus ensina o caminho para o céu. Jesus ensina sobre o futuro, sobre o fruto na vida, no versículo 15. No versículo 21, Jesus ensina sobre construir em um sólido alicerce. O que é que me chama a atenção nos capítulos 5, 6 e 7? Um ensinamento de Jesus focado em vários assuntos importantes para a nossa vida, onde durante aqueles ensinamentos, no Sermão da Montanha, ele aborda vários assuntos. Agora, o que eu identifiquei e percebi? Todos ensinamentos teóricos, onde ele chega e fala: é assim que se faz, é assim que se faz. No capítulo 8, já me chama a atenção um ensinamento partindo para uma certa prática, onde nós identificamos aqui, o capítulo 8, ele inicia: Jesus cura. Logo no versículo 1, Jesus cura um leproso. Quando nós vimos aqui, a partir do versículo 5, um oficial romano demonstra fé. E se nós olharmos aqui no final do versículo 13, vai ter assim: e o seu criado sarou. Ou seja, Jesus cura o criado desse oficial romano. Se seguirmos aqui, logo no versículo 14, Jesus cura a sogra de Pedro. Então, novamente temos aqui a cura.
Se identificarmos, dos capítulos 5 a 7, nós temos ensinamentos teóricos. E aqui eu estou chamando a atenção sobre a didática de Jesus. Ensinamentos teóricos. Logo na sequência, ele começa a curar. No capítulo 8, ele começa a aparecer já alguns milagres de Jesus. E os discípulos acompanhando e vendo esses milagres. E agora eu quero entrar no capítulo 8 do texto inicial nosso aqui, dos versículos 23 a 27, onde Jesus agora conduz os discípulos a viver o milagre. Primeiro ele ensina, segundo ele cura e mostra na prática o poder dele, e terceiro, ele faz com que os discípulos vivam o milagre. E agora vamos mergulhar aqui nesse milagre que os discípulos viveram. Veja, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eu quero dizer aos irmãos que ele acabou o sermão da montanha, desceu até Cafarnaum, pegou um barco e atravessou o mar da Galileia. Esse é o cenário. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Eu queria chamar a atenção dos irmãos algo muito curioso que eu identifiquei aqui na minha Bíblia de estudo. Uma curiosidade sobre o mar da Galileia, que diz: o mar da Galileia é um lugar incomum, é relativamente pequeno, aproximadamente 21 quilômetros de comprimento, 11 quilômetros de largura e 50 metros de profundidade. E a sua praia está a 225 metros abaixo do nível do mar. Sem quaisquer sinais prévios, súbitas tempestades se formam nas montanhas circundantes e agitam as águas, formando-se violentas ondas de até 6 metros de altura, 6,5 metros de altura. O que é que eu quero chamar a atenção para os irmãos? Eles seguiram numa viagem relativamente curta, mas as características desse mar da Galileia conduzia, às vezes acontecia e ocorria, tempestade de forma inesperada. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para os irmãos, nesse estudo, no viver o milagre, lembre que nós estamos falando do ensinamento, da cura, de ver o milagre, aprender na teoria, ver o milagre e agora viver o milagre. No primeiro momento, eles são surpresos, eles vão ser surpreendidos por uma tempestade. Tempestade que diz aqui, em virtude da região geográfica do Mar da Galileia, pode gerar ondas de até 6,5 metros de altura. Imagine, eu tenho aproximadamente 1,70, vai dar mais de que 3 de minha altura. Como é que eu vou lidar com esse tipo de tempestade? Assim é a nossa vida, meus irmãos. Nós somos surpreendidos por vários tipos de tempestade. A tempestade, ela não avisa. Imagine vocês se, como hoje nós temos vários instrumentos que indicam a previsão de tempestade, de movimentação no mar, imagine vocês se pescadores vão entrar no mar, uma vez que os órgãos competentes informaram que o mar não está para peixe, vai dar onda de 3, 4, 5, 6,5 metros de altura. Quem vai? Ninguém. Então eles foram sabendo que aquele momento era um momento tranquilo, mas foram surpreendidos. E quantas vezes nós somos surpreendidos com tempestades em nossas vidas, na área financeira? Quantas pessoas estão enfrentando agora desempregos, dívidas, problemas com relacionamentos, cônjuges, pais e filhos? São várias. Quantas famílias estão enfrentando a tempestade das drogas? Então, o que eu quero mostrar aqui aos irmãos, que a tempestade ela não avisa. Nesse primeiro momento, desse milagre que eles estão vivendo com Jesus, foi algo de surpresa. Hoje mesmo,
estamos vivendo uma tempestade do Covid-19, do coronavírus, com mais de 1 milhão de casos no mundo. Algo que está preocupando todos os líderes, famílias. Então, é uma tempestade altíssima essa que nós estamos enfrentando. Logo na sequência, diz aqui ainda no versículo 24, que o barco era coberto pelas ondas, e eu falei até que altura ela pode chegar. Porém, ele estava dormindo. O que é que me chama a atenção disso, né? Que Jesus estava dormindo. Eu fiquei curioso, liguei para o nosso pastor Davi, disse: pastor, dá uma olhada aí na sua leitura original, realmente Jesus estava dormindo? Ele foi lá, pesquisou, me deu retorno: Marcos, aqui no original consta dormindo. E aí eu fui ler, fui pesquisar. Aqui eu consigo ver a humanidade de Jesus. Jesus veio dos capítulos 5, 6 e 7, fazendo o Sermão da Montanha para uma multidão. Aqui diz, né? Logo no início do capítulo 8, nós identificamos no versículo 1, e descendo ele do monte, aquele monte onde foi o sermão, seguiu uma grande multidão. Então, Jesus vinha de uma tarefa árdua e corrida. Então aqui eu vejo a humanidade, eu vejo Jesus homem, realmente cansado, esgotado, deitou ali e dormiu mesmo. Seguindo no versículo 25, diz: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. O que me chama a atenção aqui, a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores. Eles já tinham uma grande experiência, uma vasta experiência no mar. Eles já sabiam todas as características, sabiam aquela situação que eles podiam reverter ou não. Então, para vários pescadores altamente experientes, chamar Jesus, despertar e dizer assim: mestre, nos salva, porque nós vamos perecer, não vai dar certo, nós não vamos conseguir. E aí eles tiveram a solução. Eles lembraram que Jesus estava no barco. Quantas e quantas vezes nós queremos enfrentar as nossas tempestades com as nossas forças, do nosso jeito, com o nosso braço? Nós precisamos lembrar, nós precisamos recordar que Jesus está conosco. Jesus está conosco. Se você puder e tiver com alguém aí, repita do seu lado: Jesus está conosco. Amém? Então, gente, eles lembraram e recorreram à pessoa certa. Eles recorreram a Jesus. Nós, frente a todas essas tempestades que eu citei e relacionei aqui, nós devemos recorrer a Jesus. E olhe, não é quando não tiver mais jeito, é logo no início, é estar sempre com Jesus. Amém? Vamos seguir. Nos versículos 26, ele lhe disse: por que temeis, homem de pequena fé? Gente, aqui diz então levantando-se, eu quero chamar a atenção no versículo 26, parte A. Me chamou a atenção um negócio aqui interessante e curioso. Eu imagino ondas de 5, 6 metros e meio, o barco estava muito agitado, a ponto dos pescadores experientes dizer: não tem jeito, vamos perecer. Jesus, porque aqui está dizendo, primeiro ele fez o questionamento: por que temeis, homens de pequena fé? Depois diz assim: então levantando-se. Eu fiquei imaginando Jesus ainda talvez deitado ou sentado naquela turbulência. Ele pergunta naquela tranquilidade: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus estava tão seguro que ele tem o controle de tudo, que ele pode tudo, que ele é sobre tudo,
que ainda deitado ou talvez sentado, eu não posso confirmar, mas o versículo só diz que depois que ele fez esse questionamento, ele levantou. Isso me chama a atenção, que quando nós temos Jesus no nosso barco, nós podemos e devemos ficar tranquilos e em paz. Jesus acorda em paz. Antes de levantar, ele faz um questionamento. Eu imagino que aquela situação devia estar bem turbulenta. E ele faz um questionamento interessante: por que temeis, homem de pequena fé? O que me chama a atenção aqui não é a pergunta de Jesus, por que temeis, mas a sequência, porque é a sequência que gera o medo. Homem de pequena fé. E aí trago novamente as nossas tempestades. Como anda a nossa fé frente a todas as tempestades que vivemos, seja ela de ordem financeira, de relacionamento, de saúde, a essa pandemia? Como anda a nossa fé? Estamos replicando notícias ruins? Estamos somente multiplicando as fake news? Ou estamos aproveitando o cenário para dizer que Jesus está no barco? Fique em paz, que Ele tem o controle de todas as coisas. Como anda a nossa fé? Esse é o momento, meus irmãos, de exercitarmos a nossa fé. Jesus faz essa pergunta a eles, e logo na sequência diz: levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Me chamou a atenção essa palavra bonança, fui no dicionário verificar. A bonança, diz aqui, favorável à navegação. Ou seja, logo depois daquela tempestade gigantesca, aquela tempestade onde grandes pescadores, altamente experientes, falou que não teria jeito, Jesus simplesmente dá uma ordem e o mar obedece. Os ventos o obedecem. E a palavra diz que seguiu-se uma grande bonança. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que nós estamos passando por algumas tempestades, mas com base na palavra do nosso Senhor Deus, com base nas ações, nos ensinamentos, nas curas e nos milagres de Jesus, eu quero dizer que logo a essa tempestade, logo após essa tempestade, seguirá a bonança. A bonança daquelas tempestades que eu lhe falei. Tempestades do relacionamento serão resolvidas. Bonança. Tempestade na área de saúde. Bonança. Tempestade na área de qualquer tipo de problemas, de vícios. Bonança. Creia, receba na sua casa, receba na sua família, receba na sua vida a bonança de Jesus. Acima de tudo, a bonança na vida espiritual. Você que ainda não recebeu o nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, tem a oportunidade de receber Ele como seu único Salvador e seguir a bonança na vida eterna com Ele. Essa é a oportunidade. Em meio à tempestade, normalmente, logo após a tempestade, vem a bonança. Amém? E aqui diz o seguinte: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o mar, o vento e o mar lhe obedecem? E como ele terminou com uma pergunta, eu queria trazer, fiz aqui o levantamento na palavra, achei mais de 300 adjetivos relacionados a Jesus. Eu trouxe alguns, pelo menos para iniciar a resposta desse versículo, que diz o seguinte, que diz o seguinte, são 319 respostas bíblicas que eu identifiquei. Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, Deus poderoso, Conselheiro,
maravilhoso, príncipe da paz, autor da salvação, pão da vida, Emanuel, que significa Deus conosco, o mestre, estrela da manhã, ele é o nosso advogado, ele é o bom pastor, ele é o autor e consumador da fé. Somente para a gente deixar aqui o início da resposta que os discípulos fizeram aqui, aquela pergunta no versículo 27. E para a gente finalizar, eu queria deixar uma pequena ilustração, que já é bastante conhecida, alguns amigos próximos, colegas, eu já contei ela, né? Diz uma história, diz uma lenda, que um rei inquieto, perturbado, às vezes com tantos problemas que aconteciam no seu reino, na sua vida pessoal, às vezes ele se via em algumas situações de vitória e ele vivia com a confusão de sentimentos. Dividiu aquilo com alguns sábios e um sábio trouxe uma resposta para ele. Rei, eu tenho aqui uma resposta que você vai gravar em seu anel, que são 3 palavras. E você vai dizer ela, vai recitar ela em qualquer uma das situações que o senhor passar. Em uma situação extrema, ruim, de dificuldade, de problema, de tempestade, ou em situação de vitória, de poder, que você esteja por cima, que você esteja acima, você vai ler essas 3 palavras. E ele, curioso, fez quais são as 3 palavras. O sábio disse: tudo vai passar. E o rei passou a usar essas 3 palavras quando ele se via em alguma dificuldade, em algum problema, em algumas guerras difíceis de vencer, em alguma tempestade. Ele olhava para o anel e dizia: tudo vai passar. Naquelas batalhas que ele ganhava, que ele conquistava, quando ele se via frente ao reino dele, riquezas, e ele olhava tudo aquilo e lia também no anel: tudo vai passar. Então, meus irmãos, eu quero concluir aqui com os irmãos, quero ler aqui o Salmo 30, versículo 5, somente a parte B, que diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em algumas versões diz que a alegria vem ao amanhecer. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo que o nosso Senhor Jesus, Ele nos ensina através da sua palavra. Ele nos ensina de forma didática através todos os textos que tem na palavra dele. Ele nos ensina através dos milagres que nós presenciamos, que nós testemunhamos. Mas, acima de tudo, Ele nos ensina através dos milagres que nós vivemos. Aproveite essa tempestade que nós estamos vivendo para exercitar a nossa fé e, acima de tudo, para crescer espiritualmente junto ao nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pelo Senhor ter falado aos nossos corações. Deus, nos dá sabedoria, nos direciona, nos conduz, Pai, em teus caminhos. Que essas tempestades que nós estamos vivendo, seja ela em qual área for, seja ela essa pandemia, que nós possamos ver a tua mão agir, que nós possamos recorrer ao Senhor Jesus, que está no barco da nossa vida, que nós possamos entender que somente o Senhor é Rei, que somente o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que pode domar os ventos e o mar dessas tempestades que estamos vivendo. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar.
Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que o teu coração fala o meu. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas te encontro aos rochedos do meu